Olá, bem-vindo ao canal Velho da Periferia. Ao final do vídeo de hoje, considere a possibilidade de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, indique para os seus amigos. Se você não gostou, você indica para os inimigos, mas se gostou, você dá um like ou dá um dislike também se não gostou. Vamos falar um pouco sobre Xandão e STF, um pouco sobre Bolsonaro e Lula, um pouco sobre a Janja e até o Frei Beto vai entrar. E no final, lógico, para não perder o costume, nós vamos falar do desgoverno, do cachaceiro. Então, vamos ao vídeo de hoje. Vamos iniciar então a gravação do vídeo falando para vocês um pouco sobre o assunto que vai poluir nossos vídeos, né, nossas postagens nos próximos meses. STF Xandão, Xandão STF, que parece que é unha em carne, né? Parece que ninguém solta a mão de ninguém lá dentro. Então o que acontece? Apesar de todas as reclamações que as defesas dos denunciados, incluindo o Bolsonaro, fizeram contra a denúncia apresentada pela PGR, apesar de tudo isso, a PGR emitiu parecer favorável a que os denunciados sejam tornados réus, aí já está, o processo está correndo de forma bem acelerada, aliás, uma aceleração que a gente não via há muito tempo, né? Existem processos lá no STF que correm, que estão lá para serem prescritos, né? E eles não tomam decisão nenhuma, nem denuncia, nem decide se denuncia, se não denuncia. Só que agora a gente sabe que a coisa está acontecendo contra uma pessoa que o sistema é contra, o sistema está totalmente contra. Então é preciso julgar o mais rápido possível, condená-lo o mais rápido possível para que ele não enfrente o sistema na próxima eleição. Então aí o Zanin marca para dia 25 de março o julgamento da denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe. Então aqui é preciso esclarecer um pouco também pelo seguinte, a gente fala em julgamento da denúncia e pode parecer na cabeça das pessoas que são meio leigas em direito que já está sendo julgado o Bolsonaro, ele pode ser condenado nesse momento aí. Mas não é isso que acontece, tá? Esse julgamento da denúncia é só para ver a primeira turma lá, inclusive é outro absurdo, né, que eles vão fazer, a primeira turma do STF, composta por 5 dos 11 juízes, dos 11 ministros, né, que de juiz eles não têm nada, essa turma vai julgar se aceita ou não a denúncia apresentada pela PGR. Se a denúncia for aceita, aí o Bolsonaro e os demais, né, os outros 33, se tornam réu, e a partir daí, então, vai acontecer o julgamento dos supostos crimes propriamente dito, né? Por enquanto, está sendo julgado só se aceita ou não a denúncia. Aceitando, Bolsonaro se torna réu, Bolsonaro e os outros 33. E volto a afirmar aqui, os outros 33 são só coadjuvantes. Eles querem processar o Bolsonaro. Se no final das contas eles tiver o Bolsonaro processado, isso para eles está satisfeito e acabou. Então, se esse julgamento que vai acontecer no dia 25, se a gente estivesse num Estado democrático de direito de verdade, todas as provas são contrárias ao aceitamento dessa denúncia aí. Essa denúncia ia ser arquivada, porque é uma peça de ficção, né? É um filme de horror que os caras criaram lá, um golpe que não existe, um golpe feito com senhorinhas, com bíblias, com bandeiras e com oração. Se fosse num país onde a gente estivesse vendo o Estado democrático de direito, onde a gente não estivesse numa ditadura, esse julgamento aí, essa denúncia não seria aceita. Essa denúncia não seria aceita e iria ser arquivada e ponto. Mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo. A gente sabe que a denúncia vai ser aceita, o Bolsonaro vai ser julgado e, pior, o Bolsonaro vai ser condenado. Então, o STF
aprontando de novo. E por que eu coloquei Xandão? O Alexandre de Moraes, que é o comandante em chefe dessa palhaçada que está sendo feita nesse processo. É o Alexandre de Moraes, que é o relator, ele que manda e desmanda. Aliás, ele manda e desmanda lá no STF, né? É incrível como os ministros têm medo desse cara. Não sei o que esse cara tem, qual o poder que esse cara tem em cima dos outros ministros. Mas o fato é que eles têm medo. A gente percebe nas sessões presenciais que para falar com o Alexandre de Moraes, todos os ministros ficam lá todo cheio de dedos, né? Porque sabe que está lidando com um psicopata. Então a gente sabe que no dia 25, a primeira turma, que é comandada por Zanin, o Zanin é o presidente da primeira turma, e lá na primeira turma a gente tem, além do Zanin, a gente tem o próprio Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, mais o Flávio Dino e mais duas pessoas, acho que o Fux e a Carmen Lúcia. Então a gente já sabe, é uma decisão pré-anunciada, né? As denúncias vão ser aceitas e ele vai ser condenado. Ele vai ser julgado e condenado. Essa semana, o filho mais novo de Jair Bolsonaro vazou um vídeo em uma rede social aí, numa reunião familiar, numa reunião lá acho que em Angra dos Reis, lá na casa de praia do Jair Bolsonaro, em que o Jair Bolsonaro fazia lá no meio de uns amigos, fazia uma brincadeira falando que tinha encontrado, perguntando se alguém conhecia alguma mulher petista bonita. Diz que todas são feias. Inclusive usou um termo que ele usa em quase todos os lugares aí, dos 3 Is, né? E ele falou que as mulheres do PT são incomíveis. O mundo veio abaixo, porque onde já imaginou, isso é misógino, é isso, aquilo. As redes sociais ficaram borbulhando nesses dias aí. Muitos memes foram feitos, né? A maioria deles de uma bolha brigando com o Bolsonaro, na outra bolha dando razão para o Bolsonaro e fazendo mil e uma coisa. Aliás, a internet livre serve para isso. Esperamos que ela continue livre. Por ironia do destino, numa cerimônia em que o Lula estava passando o cargo de ministro institucional, das relações institucionais do governo, para Gleisi Hoffmann, que acaba de deixar a presidência do partido. Ela é uma deputada que acaba de deixar a presidência do partido do PT, né, o Partido das Trevas. A hora que ele foi passar o cargo para ela, foi assinar o instrumento lá que dava posse para ela. É lógico que ele chamou os presidentes do Senado e da Câmara, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, porque, afinal de contas, relações institucionais quer dizer o quê? Quer dizer barganhar com parlamentares. Essa a função desse ministro aí, desse ministério, né, que agora está sendo ocupado por uma ministra. E a ironia toda, o que é? Que a hora que ele foi falar, se dirigindo ao Hugo Mota e se dirigindo ao Davi Alcolumbre, ele falou assim, olha, eu não quero ter problema com o Congresso. Eu quero que tenha um canal desobstruído. Por isso, eu nomeei essa mulher bonita para fazer essa ponte entre nós e vocês. Então nós não vamos ter mais problemas. Aí o mundo veio abaixo, saiu todo mundo da toca passando pano, o pessoal da Globo News tentando passar pano, o pessoal da grande imprensa tentando passar pano, o pessoal do PT tentando passar pano, até a Gleisi veio dar entrevista e ao invés de criticar essa fala do Lula, ela foi atacar o Bolsonaro. A misoginia do Bolsonaro, não sei o quê, e não deu bola para essa fala do Lula. O Rodrigo Constantino, a coluna do Constantino dessa semana, na Gazeta do Povo, pergunta, né? Lula escolhe ministra com base na beleza? E a análise que o Constantino faz é interessante, né? É uma análise que a maioria das pessoas deveria fazer. A Gleisi só tem a beleza? Ela está sendo oferecida de bandeja? Ela está sendo trocada? E o que é isso? Ela é um objeto? Ela só está sendo colocada lá porque ela é bonita? Que é duvidoso, né? Achar a Gleisi bonita é duvidoso. Perguntar para o Bolsonaro, ele fala que é feia. Mas o que ele fez? Ele ofereceu para os dois, para o Davi Alcolumbre e para o Hugo Mota, presidente do Senado e da Câmara, respectivamente,
sendo que o Alcolumbre ainda é presidente do Congresso, ele ofereceu ela de bandeja. Alguém disse em algum lugar aí, numa das redes sociais, que ele estava oferecendo a Glaze para esses dois aí como um cafetão oferece seu produto no mercado. Tá errado? Tá errada essa análise aí? Não sei, não sei. Qual que era a ideia do Lula? Ela só tem esses atributos, só beleza? Então é complicado. Então foi mais uma gafe que o Lula cometeu, mais uma misoginia dele e mais uma passação de pano. Aí depois é o Bolsonaro que é misógino, né? Deus me livre. Não sei se por causa do assunto que a gente conversou antes ou por outra coisa, mas a gente foi surpreendido também com essa manchete aí nos jornais, né? Na grande mídia. Janja tranca perfil no Instagram após ser alvo de críticas. Ela fala que não, que é ataque misógino, ataque disso, ataque daquilo, mas as críticas, pelo que deu para perceber, eram críticas referente àquela fala do marido dela com relação à Glaze. E aí ela, ao invés de encarar as coisas, ela foi lá e trancou o perfil dela no Instagram. Parece que ela ficou meio bravinha. Ela declarou inclusive em algum lugar aí que o Lula ia dormir não sei aonde até enquanto falasse besteira. Vai dormir no sofá por muito tempo, parece, né? Mas essa semana a gente teve uma demonstração muito grande no Brasil do quanto nós estamos vivendo numa sociedade degradada, do quanto a gente está realmente caminhando para o comunismo, caminhando para um regime de extrema esquerda. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o PT, com seus áulicos, eles conseguiram levar o ódio deles para dentro da Igreja Católica ou contra a Igreja Católica. É impossível quase a gente não ter ouvido falar durante essa semana aí no Frei Gilson. E quem que é o Frei Gilson? Frei Gilson é um frei que mora em Osasco atualmente, né? Acho que ele trabalha lá numa paróquia de Osasco. E de repente ele decidiu chamar o pessoal para fazer orações de madrugada, através de lives. E lógico, para fazer a live ele tem que acordar, ele acorda antes das 4 horas, prepara as suas lives e chama o pessoal para assistir, para acompanhá-lo durante a transmissão, ao vivo, né? Há uns dias atrás, 10, 12 dias aí, ele conseguiu a proeza de botar 1 milhão de seguidores simultaneamente às 4 horas da madrugada acompanhando a live dele. Bastou isso, gente, para esses ateus, que é o pessoal da esquerda, para esses ateus aí cair de pau em cima do Frei Gilson. Acusaram o cara de tudo quanto é coisa. A menor coisa que falaram sobre ele era que ele era todos os istas, né? De taxistas para cima, passando pelo nazi, pelo face, por tudo. Acusaram ele de ser de extrema direita. Por quê? Porque ele está aliado ao Brasil Paralelo. O fato de estar aliado ao Brasil Paralelo já é de extrema direita. E é todos esses istas que eles falam aí. Uma verdadeira demonstração de ódio. Aí o mestre Guzzo, da Gazeta do Povo, no dia 13, publicou a coluna dele com essa manchete aí. Frei Gilson, o novo inimigo da esquerda. O Frei Gilson é esse rapazinho aí, olha. Alguém já deve ter visto ele por aí. É um rapaz que fala, tudo que ele fala embasado na Bíblia. E felizmente o que a gente viu foi que o pessoal do PT conseguiu unir católicos, conseguiu unir evangélicos, conseguiu unir até pessoas que são agnósticas a favor do Frei, que eles acharam absurdo atacar um Frei só porque ele, com as suas orações, ele consegue colocar 1 milhão de pessoas às 4 horas da madrugada assistindo às suas lives religiosas. Ou seja, as pessoas conservadoras desse país, 1 milhão delas, levanta antes das 4 horas para acompanhar uma live religiosa de um frei católico. Isso é o suprassumo da extrema direita para esses malucos que estão no poder. E aí ele virou o inimigo número 1
da esquerda, mas inimigo mesmo. E para não falar que eu não falei do governo do descondenado, eu gostaria de discutir com vocês mais dois assuntos aqui. O primeiro deles diz respeito a essa manchete aqui da Gazeta do Povo. Inflação vai a 1,31% em fevereiro, maior taxa para o mês em 22 anos. Ou seja, não adianta o Sidônio Batista botar um microfone na mão do Lula e falar para ele, sai pelo Brasil todo falando besteira, que as besteiras que ele falar não vai fazer a inflação descer. Ele pode falar que a galinha está botando o ovo pelo mesmo preço, que tem pilantra atravessando o preço do ovo, fazendo o preço do ovo crescer. Não adianta ele ficar falando isso aí. Não adianta ele fazer bravatas em cima de caminhão de palanque. Isso não a céu aberto, né? Precisa ficar bem claro isso. Ele só fala em ambiente fechado, plateia controlada. Não adianta ele ficar falando lá para sua claque que o Brasil está bombando. A prova está aí, olha. 1,31% em fevereiro. Aí veio uma pessoa, veio uma senhora, uma repórter lá da Rede Globo, uma comentarista da Globo News, colocando a culpa na gente, nós cristãos, nós católicos especialmente. Porque o que eles falaram? A alta do ovo é por causa da quaresma. A quaresma faz com que os católicos comam mais ovos e isso faz o preço do ovo subir. Olha só o que a mulher teve coragem de falar. A mais alta taxa nos últimos 22 anos, no mês de fevereiro. Será que Quaresma só apareceu esse ano? Então, o pessoal totalmente fora da caixinha para passar pano nas besteiras que esse governo faz. E isso aí, gente, leva o governo a ficar mais desesperado ainda. Leva o governo a ficar mais desesperado ainda, por quê? Porque ele tem um problema sério de popularidade. Veja só, manchete também para variar da Gazeta do Povo, né? Da picanha ao ovo, Lula leva outro tombo. Ele prometeu picanha a preço de ovo, e hoje ele está vendendo ovo, o Brasil está vendendo ovo a preço de picanha. Então acabou a picanha, mas tem ovo a preço de picanha. E aí ele leva outro tombo. Que outro tombo que ele leva? Ele leva outro tombo na questão da popularidade. Pesquisa atrás de pesquisa faz com que ele vá caindo, e se Deus nos ouvir, ele vai cair até sair desse governo e dar lugar para pessoas mais competentes em 2026. É isso que a gente precisa fazer, gente. Por falar nisso, hoje é dia de manifestação pelo Brasil, especialmente em Copacabana, né, onde o Bolsonaro vai estar. Quem é do Rio de Janeiro, quem está na redondeza lá, faça um favor para nós que não podemos estar lá. Chega junto lá com o pessoal. Vamos mostrar para o mundo a força. Mostrar para o mundo que a gente não aceita comprar ovo a preço de picanha. A gente não aceita preso de 8 de janeiro. A gente não aceita a falta de Estado de Direito. Vamos dar um basta a tudo isso aí. Vocês que estão aí no centro do Brasil, ajudem nós da periferia do Brasil aqui a conseguir que esse Brasil seja alguma coisa no futuro, gente, porque senão as coisas vão ficar muito feias. Então a gente gostaria de agradecer nesse final de vídeo a audiência de vocês e fazer mais um apelo aqui. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal, indicar esse vídeo aqui para outras pessoas, dá o seu joinha, curte, compartilhe. Se não gostar também, dá um dislike. O importante é o engajamento, que assim o YouTube entrega esse conteúdo aqui para mais pessoas. A gente fica muito agradecido, e a gente só pode contar mesmo com a audiência, com vocês aí, para a gente tentar reverter essa situação no Brasil. Tá certo? Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.